Boa tarde, Santa Catarina. Mais uma vez estou na presença de vocês com o programa Saúde em Foco, trazendo para vocês informações de qualidade relacionadas à sua saúde e à prevenção das doenças. Acesse o nosso site saudeemfoco.med.br. Ali você vai encontrar as entrevistas anteriores e você pode acessar também o médico que lhe interessa fazer alguma pergunta. O link, gente, ele é reservado para a informação do médico para o paciente. Ele não é de domínio público. Não fique constrangido em fazer suas perguntas. Hoje nós vamos abordar um assunto de extrema relevância, que são os traumas. Nós vamos falar sobre os traumas relacionados aos acidentes de trânsito, às práticas desportivas, aos traumas relacionados às idades, às crianças e principalmente às pessoas idosas. Por que eles acontecem, quais são os mais comuns e a maneira de você prevenir. Fique ligado, eu volto já. Programa Saúde em Foco com Dr. Deviene. Oferecimento Card Clube. Card Clube, um clube de vantagens. Slaviero Benefits. Beneficiamos quem merece e precisa. Óticas Via Visão. Breve em Santa Catarina. Oftalmos. Clínica de Olhos. Olá, você sabia que a catarata é a maior causa de cegueira reversível no mundo? A visão embaçada e a sensação de nuvem no campo de visão podem ser um sinal da doença. O tratamento é simples, feito com uma cirurgia rápida e segura, e a recuperação muito tranquila. Entre em contato, nossa equipe vai ter imenso prazer em atendê-lo. Até o próximo encontro. Oftalmos Clínica de Olhos, especializada no tratamento de doenças oculares. Olá, gente. Então nós vamos iniciar nosso programa hoje com o Dr. Nísio Eduardo Balsini, ortopedista e traumatologista e chefe do SAMU de Joinville. Boa tarde, Nísio. Seja bem-vindo no Saúde em Foco. Então, olha só, nosso tema principal certamente está relacionado aos traumas e no nosso caso aqui aos traumas correlacionados ao trânsito. O número de motos tem aumentado muito, isso é observado por todos nós. Isso tem contribuído para as vítimas de trânsito ou não? Então, atualmente existe uma tendência da população na aquisição de veículos do tipo moto que tem muita relação com a parte econômica. Cada vez mais os veículos, existe uma facilitação no mercado em termos da aquisição, da forma de compra, né? Então financiamentos, enfim, fica mais fácil de se adquirir hoje uma moto pelo preço e pela facilidade da forma de adquirir um veículo do tipo moto. E a outra coisa é em relação ao combustível. Então uma moto ela tem uma capacidade de você utilizar ela por mais tempo com pouca gasolina. Então, são dois fatores importantes, um deles é a aquisição e o segundo é a parte do custeio da gasolina. Realmente o combustível está cada vez mais caro, então a tendência é a população, de uma tentativa de economizar mais, usar a moto como meio de deslocamento e trabalho. Então quer dizer, tem uma característica importante aí, né? O carro tem dois para-choques e a moto tem um só, que é o próprio motoqueiro, não é isso? E aí o problema da moto realmente é esse. Então você não tem uma proteção, você não tem um para-choque, né? E também a parte da projeção que pode acontecer cada vez que existe um acidente com uma moto, e existe uma tendência a uma projeção. Então essa cinemática, essa forma do acidente também faz com que as lesões, enfim, o motoqueiro ele acaba sendo mais suscetível a lesões, principalmente da parte ortopédica. E Nísio, você como chefe do SAMU de Joinville, uma cidade grande, a maior cidade de Santa Catarina, na sua estatística pessoal, da maneira que você observa no seu dia a dia de trabalho, existem muitos acidentes relacionados à motocicleta em Joinville? Isso é uma constante, né? Então, diariamente, na central de emergência, existem muitos chamados para atendimento de vítimas por acidente de moto. E isso realmente aumenta a tendência maior nos dias para o final da semana, ou seja, nas sextas-feiras, geralmente é uma incidência maior. E geralmente quando o clima está modificando, então quando você tem um dia de sol e começa a chover de uma forma rápida. E aí existe uma tendência a aumentar naquele momento
o número de acidentes de moto. Eu fiquei impressionado com o dado que você me deu antes de iniciar o programa em relação ao número de mortos no trânsito. Aí eu acho que vai carro e moto junto, não é verdade? Você pode passar para o espectador esses números impressionantes que você me passou? Então, isso é uma estatística nacional da mortes relacionadas a acidentes e trauma. Então, do 1 ano até os 40 anos de idade, a maior causa de óbito hoje no nosso país é o homicídio muito próximo junto ao acidente de moto, carro, enfim, ao trauma em si. Então, quando a gente fala de trauma, a gente fala desde faca, tiro, acidente de carro, moto. Né? Então, a nossa incidência ela é maior, principalmente na faixa etária da adolescência, o homicídio. Após os 40 anos, lógico, começa a aparecer como causa maior as causas clínicas, como principalmente a parte cardiológica, então infartos e os acidentes vasculares cerebrais depois dos 40 anos de idade. Mas a gente tem uma incidência realmente muito alta de homicídio e acidente de moto como causa de óbito na necessidade de 1 aos 40 anos. Mas acidente de trânsito depois dos 40, ela vai ocupar o terceiro lugar, terceiro lugar. Depois dos 40 anos, então fica primeiro a parte de infarto agudo do miocárdio, segundo os AVCs e terceiro lugar seria o trauma. Você pode falar para a gente, explicar em palavras breves e assim, num termo não técnico para o leigo que está nos assistindo, as consequências mais comuns dos acidentes? Aí tanto faz de carro, moto, atropelamento, são muitas as vítimas fatais, aquelas pessoas que perdem a mobilidade, ficam incapacitadas para a sua vida laboral, para a sua vida diária. Então, quando a gente tem um acidente, principalmente com moto, a maioria das vítimas elas não vão a óbito, enfim, mas pode trazer muitas consequências incapacitantes para essa pessoa que acontece ou acaba desenvolvendo algum tipo de lesão. Então, por exemplo, uma lesão, uma fratura de perna que pode trazer pode colar de uma forma inadequada aquele osso, pode levar a uma amputação de algum membro. Então, existem inúmeras outras lesões relacionadas a um acidente que não vão causar o óbito, mas podem deixar sequelas para o resto da vida. Então aí nós estamos falando da pessoa jovem, na maioria das vezes, certo? Porque a estatística de 1 a 40 anos é muito mais elevada do que após os 40 anos de idade. Pessoas que vão perder braço, perder perna ou estar incapacitadas para a sua vida profissional para sempre, é isso? Isso é uma questão de saúde pública, como você disse, a população nessa idade, próximo dos 30, 40 anos, ela está em idade produtiva. Então, uma lesão incapacitante ela é um problema de saúde pública, porque esse indivíduo ele para de produzir para a sociedade, para de produzir para si mesmo, e às vezes acaba dependendo então de uma ajuda dali para frente, ou deixa de poder assumir o que ele assumia antes na parte financeira, por exemplo, manter uma família, enfim. Realmente é algo que impacta em toda a sociedade. Que coisa paradoxal, eu fico me perguntando, por um lado, corretíssimo estimular a indústria e tudo mais, mas o governo isenta as motos de IPI, pelo menos até, se não me engano, 150 cilindradas, mas esses são os veículos de maior impacto no sentido de incapacidade física e de morte. Sim. Não é uma coisa meio paradoxal? Bastante. E quando a gente acaba desenvolvendo estudos principalmente na parte de prevenção, né, uma das possibilidades realmente é fazer o inverso. Você dificultar mais a chegada ou a aquisição ou a forma de você proibir de alguma certa forma a evolução disso, principalmente com alguma legislação na parte financeira. Bom, depois dessa declaração nós arranjamos uma briga com os sindicatos de motoqueiros, né? Mas tudo bem. De qualquer forma, a lógica realmente, pela racionalidade, deveria ser o contrário. Quer dizer, abaixar os impostos dos carros, que são veículos mais seguros, e aumentar das motos, que naturalmente são muito menos seguros. E a gente vai falar também agora dos traumas relacionados às outras atividades. Por exemplo, a prática de esporte, que a gente tanto preconiza aqui no nosso programa. Mas isso a gente vai abordar logo depois do intervalo. Nosso tema de hoje, cirurgia para eliminar o óculos. É a cirurgia refrativa com laser, rápida e indolor. Para você, até nunca mais. E para você, até a próxima. Oftalmos Clínica de Olhos, especializada no tratamento de doenças oculares.
Estamos de volta com o programa Saúde em Foco, hoje falando sobre os traumas com o Dr. Niso Eduardo Balsini, chefe do Serviço de Emergência do SAMU de Joinville, Santa Catarina. Se você está gostando do nosso programa, tem críticas, sugestões, quer mandar suas perguntas, acesse o nosso site saudeinfoco.med.br. A pergunta que eu deixei no ar, Niso, os traumas relacionados com a prática de esporte, tanto aqueles feitos de maneira regular e orientados pelo educador físico, quanto aqueles do fim de semana. Quer dizer, eu vou num churrasco, já vou jogar minha bola e aí não vai acontecer nada. E aí, cabum, o sujeito não volta mais inteiro para casa. O que você tem para falar para a gente sobre esse assunto? Na minha profissão como ortopedista, eu basicamente trabalho bastante com a parte desportiva. O que a gente observa, a gente tem dois níveis aí, né? A gente tem aquele de lesões, né? Temos aquelas lesões oportunistas, vamos dizer assim, que são aqueles pacientes ou aqueles indivíduos que eles não têm um hábito da prática esportiva, né? Ou fazem de uma forma pouco regrada, com pouca frequência, e que seria o jogador de final de semana, ele não tem um condicionamento físico adequado e ele acaba desenvolvendo uma lesão de uma forma muito mais simples e muito mais fácil. E temos na outra ponta, aqueles que são, vamos dizer assim, viciados em atividade física, né, que fazem uma prática esportiva com uma sobrecarga demasiada e que também, devido a essa sobrecarga, acaba aparecendo algumas lesões por causa desse excesso de atividade física. Então a gente tem duas pontas, o que pratica pouco e acaba desenvolvendo lesão por causa disso e o que pratica em excesso. Então o ideal, né, quem tem menos lesões são as pessoas que conseguem viver no meio termo, fazer uma prática regular, sem o excesso e sem fazer ou deixar de fazer. Mas o que é o pior na sua vida clínica prática? A pessoa do exercício ocasional, do fim de semana que eu exemplifiquei, que vai bater a bolinha e acaba se lesionando, e que tipo de lesão que ela desenvolve? Ou não, a pessoa que faz academia regradamente? O que a gente observa que tem maior número de lesões são as pessoas que fazem pouca atividade ou não são preparadas de forma adequada para a atividade e acabam desenvolvendo uma lesão. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha durante a semana, né, e não faz nenhuma prática de atividade durante a semana, atividade física durante a semana, e no sábado tem o futebolzinho. Né, um sábado por semana tem o futebolzinho. Então, o número de lesões nessas pessoas ela é extremamente alta, porque o indivíduo realmente ele não está condicionado àquela atividade e qualquer trauma ou qualquer descuido pode levar a uma lesão, às vezes até grave, necessitando de algum procedimento, inclusive cirúrgico. Que lesões são essas? São lesões musculares, aquela que você cura clinicamente, ou são lesões ósseas? A maioria das vezes são lesões musculares, né, por causa principalmente da falta do condicionamento, do alongamento da musculatura. Então a pessoa tem já uma tendência ou deixa de fazer alongamento, então ele vai fazer a prática esportiva e necessita de um movimento mais agudo em algum momento e aquilo acaba fazendo uma ruptura do músculo. Então essas são as lesões mais frequentes e às vezes não são tão simples de serem tratadas. Uma lesão muscular, dependendo da gravidade, no mínimo, durante 3 semanas aquele indivíduo vai estar sofrendo de dor, dificuldades de função, né? Às vezes até mais, às vezes 2 meses pode levar para cicatrizar uma lesão muscular, que são as mais frequentes. E falando de esporte de fim de semana, tem as pessoas que praticam alguns esportes diferentes, né? Eu não sei se poderia dizer ocasional tanto dessa forma. Por exemplo, conheço pessoas que praticam corrida de kart, se bem que aí está mais relacionado a um passatempo. E o motocross, né, que vai fazer trilha. E já vi cada coisa feia, isso certamente eu acho que te preocupa também. A gente tem um número de atendimento relativo, assim, relativamente alto, de pessoas que fazem prática principalmente de motocross, quadriciclo. A incidência de lesões nesse grupo de atletas, vamos dizer assim, ela é bastante alta. Mas aí a relação é maior realmente com a velocidade e com o ambiente que eles fazem a prática, que muitas vezes é um ambiente irregular, né, que pode causar algumas lesões, às vezes também lesões até graves. Quer dizer, aí já é osso quebrado, torção, coisa um pouco mais grave, né? Então, nesse nível, o tipo de lesão realmente ela muda, ou é uma fratura, uma ruptura muscular maior, né, são lesões mais graves do que pelo próprio mecanismo do acidente, né, pela própria velocidade
que o indivíduo está praticando aquela atividade esportiva. E Niso, as atividades aeróbicas em academia, elas têm se tornado muito mais comuns. Elas atraem um grande público, primeiro por deixar, na minha opinião, a musculatura em forma, e segundo, por serem atividades que melhoram o metabolismo e automaticamente a perda de peso. As atividades relacionadas a isso, por exemplo, aquelas ginásticas rítmicas, os esportes de contato, como as lutas marciais, elas são responsáveis em grande parte pelas lesões também, ou aí já está um pouquinho fora desse eixo que a gente estava citando? Ademar, assim, raramente a gente observa lesão em praticantes de atividade dentro de academia. Então, quando existe alguma lesão, às vezes é de uma prática irregular de algum tipo de exercício, né? Por exemplo, a forma de que faz o levantamento de peso. Então tem muito mais relação com a repetição do exercício de uma forma errada do que uma lesão única, né? Do que um trauma único. Então dentro da academia o que a gente observa mais são algumas lesões assim que vão aparecendo devagarzinho, começam a mostrar algum sinal, né? E daí realmente aparece uma lesão depois por prática irregular. Já os outros esportes tipo artes marciais, o que a gente observa já é diferente. Geralmente o indivíduo ele tem uma lesão traumática, né? Ele não é uma lesão adquirida, diferente do praticante da academia. E eu queria que a gente desse uma pincelada, uma passeada também, em relação aos traumas nas crianças, que criança é um foco sempre grande de preocupação, e nas pessoas idosas, né? Em função de várias doenças que podem coexistir. Vamos falar primeiro da criança. O que é mais comum na criança? A criança se acidenta bastante, quebra muito o braço? Existe uma certa incidência nas crianças. O termo que a gente usa, né, acidente, principalmente quando a gente fala de criança, ele é um termo um pouco errôneo, porque na grande maioria das vezes, os acidentes, eles são preveníveis. Então você tem capacidade de prevenir algo, principalmente quando a gente fala de criança. Um exemplo disso vamos dar o exemplo de um afogamento de uma criança numa casa, por exemplo. Por que acontece o afogamento? Eu tenho uma piscina, eu tenho uma criança de 1 ano de idade. Então, óbvio que eu tenho que ter na minha casa um bloqueio de acesso à piscina. Então, eu tenho que ter rede na minha piscina, eu tenho que ter muro em volta da piscina. Então, se acontecer um afogamento, aquilo não foi um acidente. Aquilo foi algo que poderia vir a acontecer e deveria ter sido prevenido. Então, quando a gente fala de criança, a gente tem que falar de prevenção. Então, os pais, né, ou os responsáveis pela criança, ele tem que ter noção disso, né, e saber que a gente tem que prevenir, porque a criança ela não tem noção do perigo. Então faz parte da nossa responsabilidade como adulto cuidar dessas situações de panelas dentro de casa, né, de locais que a criança consiga subir, remédios para evitar intoxicação, a piscina tem que estar coberta, tem que ter tela nos apartamentos de maior, né, que tem a possibilidade da criança se projetar às vezes. Então quando a gente fala de criança a gente tem que pensar em prevenção. Isso é muito importante. Eu sempre falo que a prevenção é o senhor de tudo. E uma coisa curiosa que eu não vi você citando, mas na nossa época pelo menos, todo mundo praticamente morava em casa, não havia tantos prédios, né? E era muito comum, no meu bairro, eu também fazia isso, aquelas escaladas em cima de casa, virava encanador, virava eletricista, enfim, ia explorar as casas do telhado. Isso é comum ainda hoje? A criança a gente tenta proteger ao máximo, mas a gente não consegue realmente o controle total disso. Então é comum, existe menos esse tipo de incidentes hoje, né? Por exemplo, uma criança cair de um telhado, enfim. Mas eu acho que as crianças não mudaram, né? Eu acho que a tendência, se deixar elas fora de casa, elas vão continuar fazendo esse tipo de prática, né? Mas o importante realmente é prevenir, né? A gente ter a possibilidade de observar quais são os riscos que a gente tem na nossa casa e realmente tentar fazer com que essas coisas sejam evitadas. Bom, e agora a gente vai citar alguma coisa em relação às pessoas mais idosas, à terceira idade, os traumas, por que eles acontecem, quais são os mais comuns. Depois do intervalo, não saia daí, fique ligado. Olá, nosso assunto de hoje é o ceratocone. Essa doença da córnea que acomete o jovem leva à perda de visão se não tratada adequadamente. Ele deforma a córnea, que é a tampinha transparente dos olhos. O tratamento do ceratocone se dá através do implante de anel corneano ou do crosslink. Até o próximo encontro.
Oftalmos Clínica de Olhos, especializada no tratamento de doenças oculares. E voltando com o nosso programa Saúde em Foco, hoje entrevistando o Dr. Niso Eduardo Balsini, do Instituto Balsini de Joinville e chefe do Serviço de Emergência do SAMU de Joinville. A nossa pergunta que ficou no ar: os traumas mais comuns nas pessoas de idade, quais são eles? Eles são severos? Eles levam a causas de morbidade? Conta pra gente, Dr. Niso. Nessa faixa etária, né, depois dos 60 anos, 65 anos, o que a gente mais, a incidência maior está relacionada principalmente às quedas domiciliares, às quedas dentro de casa, e existe uma incidência grande também de atropelamento de pacientes de mais idade, que tem muita relação com o próprio processo de degeneração, principalmente da parte auditiva, sensorial, né, propriocepção, que seria o que a gente percebe no meio, então a percepção das coisas ao redor da gente. Então, como visão, audição, enfim. Então, essa diminuição desses sentidos, ele pode acarretar numa tendência maior desse grupo da população a esse tipo de incidente. Por exemplo, um atropelamento ou, às vezes, uma queda, né, porque não observou ou não teve a percepção de algum desnível, algum degrau, e isso pode levar à queda. E associado também à fragilidade óssea dessas pessoas, né, que tem uma tendência já ao desenvolvimento de osteoporose. Então, fica mais fácil para o indivíduo, às vezes, ter uma queda e também desenvolver uma fratura em consequência disso. A osteoporose é mais comum na mulher, pelo que eu tenho conhecimento? É mais comum na mulher, a incidência maior é na mulher, por uma questão até da própria menopausa que existe no homem. A andropausa vai acontecer de uma forma mais tardia, né? O homem também tem uma tendência a ser uma pessoa um pouco mais ativa em relação às mulheres. Então, a incidência da diminuição da massa óssea, que seria a osteoporose, ela realmente é maior nas mulheres. Por isso que também o índice, às vezes, de fraturas, do tipo aquelas fraturas do punho, que acontecem nas pessoas mais idosas, fraturas do colo do fêmur, ou da região proximal, da região mais próxima do fêmur, ela tem muita relação com isso, com a diminuição da capacidade óssea e a fragilidade do osso, que leva muitas vezes a uma fratura com mais facilidade. Uma coisa que eu queria que você explicasse para a gente é a questão da recuperação de uma fratura, que a gente falou agora, colo de fêmur, a fratura de bacia, a pessoa que cai, né? Quanto tempo de imobilização essa pessoa vai ter? De uma forma geral, essas fraturas de fêmur, né, de colo de fêmur, que seria a região mais próxima aqui do fêmur, de forma geral, nos pacientes mais idosos, eles são de indicação cirúrgica. Por quê? Primeiro que a gente não tem como deixar um indivíduo de 70, 80 anos de idade que já tem alguma doença associada, do tipo uma diabetes, já tem uma doença cardíaca, já tem uma doença pulmonar, imobilizado numa cama por muito tempo. Então, esse tempo prolongado de imobilização vai levar a outras doenças, outras lesões que podem causar e piorar a saúde do indivíduo. Então, de forma geral, a tendência numa fratura dessa de bacia e de quadril num paciente de mais idade é fazer uma fixação cirúrgica. Então, a gente conseguir de uma forma mais breve possível, a hora que puder fazer a cirurgia, fazer a fixação daquela fratura para que se permita a movimentação do indivíduo de uma forma precoce, que ele possa sair da cama de uma forma precoce, ficar sentado, caminhar com o andador. Então, realmente precisa de um movimento. Então, numa forma geral, o objetivo teve uma fratura, fixada da forma mais rápida possível, e a recuperação para começar a caminhar, normalmente leva mais ou menos umas 6 semanas. Quer dizer, 1 mês e meio, então, de recuperação, correto? Se for feito, 1 mês e meio, se for feita uma cirurgia, né, de uma forma, a hora que acontece a fratura, né, após isso, mais ou menos umas 6 semanas. E do contrário, aquela pessoa idosa que não tem mais condições cardiovasculares, que tem algum fator de risco importante que contraindique a cirurgia. Fratura de fêmur, fratura de bacia, quanto tempo imobilizar? Assim, Ademar, mesmo o que a gente sempre, pelo menos é o que nós preconizamos e o que nós aprendemos, é que a melhor hora de você fazer uma intervenção num paciente de idade é a hora que ele chega no hospital, é a hora que ele vai ter o menor número de comorbidades. Mesmo que ele tenha doenças, às vezes, que possam levar a um risco cirúrgico aumentado, você não fazer, você vai perder o tempo daquele procedimento.
Então aquilo que ele já tem vai piorar mais ainda durante uma internação. Então por isso que raramente a gente deixa de fazer uma cirurgia ou algum anestesista ou clínico vai contraindicar de alguma forma clínica, porque o risco ele é iminente. Se não fizer, algo não vai bem. Entendi. Esses acidentes, eles acontecem mais dentro de casa ou fora de casa? O paciente idoso, a maioria das vezes, é dentro de casa. E tem muita relação, às vezes, com a própria distribuição, né, dos móveis e tapetes e banheiros, né? Então, a relação com a queda, por exemplo, tem uma relação direta com essa distribuição de móveis, tapetes, a forma do banheiro, né, de cada indivíduo. Então, quer dizer, você pode ter uma armadilha dentro de casa, o tapete, o obstáculo, principalmente aquelas pessoas que andam de andador, não é isso? Então tapetes para pessoas que de mais idade, tem que evitar tapetes, tem que evitar morar em casas de segundo andar que tem que subir escadas, então de preferência tem que viver em casas planas. O banheiro ele tem que ser espaçoso para permitir entrar com o andador sem conflito, sem ter que bater o andador numa parede ou numa porta. Então são coisas que têm que ser observadas e em algumas situações os próprios filhos podem ajudar a fazer essa adequação, né, da casa num indivíduo, que, né, num paciente que tem uma idade maior. De qualquer forma, o melhor, como o próprio Niso falou, é prevenir do que depois remediar, porque as consequências podem ser terríveis. O programa de hoje foi super interessante, muito legal, e mais uma vez, dá para a gente ter conversa aí para uma semana inteira só falando do tema. Eu agradeço a presença do Dr. Niso Eduardo Balsini, do Instituto Balsini de Joinville, chefe do Serviço de Emergência do SAMU dessa cidade. Foi um prazer ter recebido você. Neymar. Obrigado. E finalmente chegamos ao último bloco, o Visão em Foco. Seguindo a linha do nosso entrevistado hoje, eu vou falar para vocês sobre os traumatismos oculares. Os traumatismos oculares podem ser desde aqueles mais simples, por exemplo, os traumas contusos, que são pancadas relacionadas aos olhos ou na região periorbitária. Esses traumas, quando não muito severos, normalmente deixam os olhos avermelhados, podem gerar alguma dor, inchaço na região em volta dos olhos, na região periorbitária, mas não muito mais do que isso. Quando mais severos, eles podem ter consequências graves, como, por exemplo, sangramento dentro dos olhos e até descolamento de retina, que pode levar à perda total e, às vezes, irreversível da visão. E tem também aqueles traumas causados pela fadiga dos tecidos dos olhos. Por exemplo, o traumatismo gerado por uso inadequado das lentes de contato, causando úlceras de córnea, normalmente com bons e eficazes tratamentos, mas se passado do tempo, do momento adequado do tratamento, podendo gerar consequências, o que a gente chama de leucoma, que é uma mancha esbranquiçada na frente do olho, no tecido corneano, na córnea, gerando, por consequência, uma perda de visão e fazendo com que a pessoa tenha necessidade cirúrgica de um possível transplante de córnea. E, finalmente, os traumas perfurantes, causados por garfos, facas ou objetos pontiagudos, esses principalmente nas crianças e na pessoa com vida produtiva, na pessoa na atividade laboral. Por exemplo, você sabia que o prego ainda é uma das principais causas de perfuração ocular? É verdade. Por isso, no momento do trabalho, você sempre deve usar, caso seja um trabalho de risco, aqueles óculos de proteção que vão proteger os seus olhos, prevenir contra as perfurações. E no caso, gente, de crianças em casa, é lógico, deixar a faca de ponta, agulhas, estiletes, tesouras longe das crianças, para assim evitar esse tipo de desgosto. E esse foi o nosso Saúde em Foco de hoje. Nós falamos sobre os traumatismos relacionados ao trânsito, os traumatismos relacionados à prática desportiva e às idades mais tenras e à terceira idade também. Além do Saúde em Foco, que tratou hoje dos traumas oculares, desde os mais leves até aqueles mais complicados, podendo levar à perda de visão. Você quer mais informações? Acesse o nosso site saudeinfoco.med.br e ali você vai obter informações, as entrevistas anteriores e caso você queira mandar pergunta para aquele médico que te interessa, por favor, faça-o à vontade. Lembrando, não é de domínio público, o site você vai acessar, você com o médico e ele com você, para que seja uma situação confidencial e a informação seja mantida em sigilo. Gente, valeu o programa, valeu o tempo de companhia de vocês, até o nosso próximo encontro, um abraço no coração.